Presidente Adhemar Arnel, colegas vereadores, amigos que nos assistem pela TV Câmara, eu ia vir com uma pauta relacionada à nossa metade sul do Estado, mas antes de falar disso, presidente, falar da situação dos hospitais e da reunião no Senado em defesa das Santas Casas e hospitais filantrópicos, vou falar algo que eu relatei, vi de perto, uma reunião de toda a bancada gaúcha na Câmara Federal, junto ao ministro Joaquim Levy. Senhores, se nós estamos achando que nos próximos meses as coisas irão melhorar no Brasil, e posso dizer que no Rio Grande do Sul, lhe adigo e lhe adianto, pois participei dessa reunião, as coisas irão piorar. Senhores, nós vimos a reunião e o próprio ministro falou que precisa fazer mais cortes. Fez a apresentação dos números, por vários debates, nós estávamos ali com o deputado Fernando Marrone, o qual fez uma fala muito forte em defesa do Estado do Rio Grande do Sul, da crise que nós estamos vivendo, falou em nome da nossa região, o deputado Fernando Marrone. Mas, senhores, a situação do Estado, isso bem fortalecido pela fala do ministro Joaquim Levy, dizendo que ele não tem o que fazer pelo Rio Grande do Sul. E os deputados tentavam trazer para o debate a situação que nós estamos vivendo. E nessa mesma semana estava o governador Sartori tentando audiências para tentar desbloquear as contas do Estado, para tentar alguma linha de financiamento, mas nada aconteceu. O Brasil hoje numa crise financeira grande e também numa crise política, quem sabe pior ainda, e eu acho que pior ainda dessa crise política e financeira é a crise moral que o nosso país está vivendo. E, senhores, onde tu vê os líderes nacionais do nosso Brasil falando da crise e que não vê soluções para os próximos meses e ainda vem com o discurso do aumento de impostos em alguns setores, e aí eu digo como cidadão, se aumentasse os impostos e nós tivéssemos uma saúde de qualidade, doutor Anselmo Rodrigues, uma educação de qualidade, ainda iria. Mas esses impostos, infelizmente, não conseguem chegar na realidade de quem precisa. E, senhores, o grande debate lá era sobre a situação do nosso Estado. E quem não tem aqui na família um amigo próximo, um professor ou um policial militar, vou citar essas duas categorias que são importantes para o nosso Estado, que hoje estão endividadas, muitos passando dificuldade de poder se alimentar, junto às suas famílias. Vou contar um caso de apenas uma professora, que é professora do Estado, ela mora no final do Fragata, ela tirou um empréstimo, como a grande maioria dos funcionários públicos do Estado tiram empréstimo para suas dívidas. Ela recebeu R$600, presidente Salvador. 553 era de empréstimo. Moral da história: não conseguiu pagar o aluguel, teve que pedir dinheiro emprestado para pagar a luz, não conseguiu pagar a água, não conseguiu pagar o cursinho preparatório para a filha, e outro, só está se alimentando, pois a mãe dessa professora cedeu um pouco do alimento que tinha para essa família. E o pior, vereador Salvador, ela sai de casa, do final do Fragata, até a sua escola, que de carro daria 25 minutos, de carro, ela vai a pé. Então, olha a situação que nós estamos vivendo aqui no Estado. E o ministro Joaquim Levy falou que isso é culpa de todas as administrações, principalmente das duas últimas administrações. Fala da IEDA, fala até mesmo do seu próprio companheiro de partido, nosso ex-governador, Tarso Genro. Senhores, mas a situação já vem de longa data. E não adianta aqui querer botar culpa em um e no outro.
mas existem prioridades. E a prioridade seria os nossos professores e os homens da segurança pública. Os índices de violência no Rio Grande do Sul, é só pegar jornais, sites, vocês vão ver que tem aumentado. A bandidagem tomou conta. Recanto de Portugal, Laranjal, Areal, Obelisco, Fragata. Não tem ponto da cidade que os aumentos no roubo de casas a pedestres não tenham aumentado. E fica difícil nós queremos cobrar de um policial que muitas vezes, pelo valor do empréstimo que tirou, não consegue pagar suas contas. Nós temos funcionários públicos do Estado hoje, na verdade, presidente, passando fome. E nós temos hoje, em alguns momentos, digo aqui na região, nós temos o coordenador estadual da educação, que é uma indicação do PDT. E aqui, em seu nome, vereador Marcos Cunha, quero lhe dar parabéns, pois o senhor trouxe para o quadro do Estado um homem extremamente qualificado, que é o ex-reitor Brode. Um homem extremamente qualificado que tem feito, não escutei por ele, mas de funcionários de carreira que estavam dentro da CREA há muito tempo, escutando que existe um gestor e onde eles encontram um amigo. E neste momento, com o potencial que este homem tem para produzir, para conseguir novos avanços, com os cortes no governo, com os cortes na educação, fica difícil avançar. Mesmo com gestores maravilhosos, hoje nós tendo aqui, como cito o professor Brode, nós com dificuldades extremas de conseguir avançar. E, meus amigos, funcionário público, que muitas vezes tira esse empréstimo, vereador Salvador, para conseguir equilibrar as contas da sua renda familiar, agora fica mais endividado. E o banco e as contas, quem pagará os juros disso? Senhores, onde nós conseguimos parcelar o salário do professor, o qual já ganha miséria, onde nós estamos parcelando o salário do nosso policial militar, o qual é o pior salário no Brasil na área de segurança. Senhores, nós estamos no caminho errado. E eu digo, se alguém fosse deputado estadual, deputado federal, mas digo ao Estado, senhores, não tem como nós mantermos uma máquina dessa cortando o salário dos professores e dos nossos policiais militares. Se corte secretaria por 1 ano, por 2 anos, se faça alguma coisa imediata, pois nós não temos como esperar do governo federal, pois o governo federal, pelo próprio ministro, diz que não tem condições de ajudar o Rio Grande do Sul, que se ajudar o Rio Grande do Sul, teria que abrir mão para abrir ajuda para outros estados. Então, Rio Grande do Sul, que de uma forma ou de outra, que se vire. E, senhores, não estou vendo, nesses últimos meses, até o final do ano, presidente, alguma solução imediata. E eu posso lhe garantir, nem aumento de impostos em CMS, que vai pegar diretamente no bolso do cidadão, principalmente do mais humilde, vai solucionar esse problema. Agora tem que se cortar na carne. E cortar na carne, nós vamos ter que cortar algumas secretarias. Que se corte pela metade. Mas, senhores, ficar parcelando salário de professor é parcelar a educação das próximas gerações. Parcelar salários da nossa polícia militar é parcelar a tua segurança dia a dia. Dias atrás, um senhor em Porto Alegre foi vítima de uma bala perdida. Até então, o secretário de Estado de Segurança disse que as pessoas que estavam morrendo já tinham passagem pela polícia, como se isso já fosse, já teve passagem, vereador Vicente, pode vir morrer. E não é assim que funciona, senhores. Quem faleceu agora, depois de 2 dias na UTI, foi um cidadão de bem que estava apenas caminhando. E, senhores, o que aconteceu lá, com certeza, pode acontecer aqui, e não queira, senhores, que isso possa acontecer com o senhor, pela falta de segurança, de efetivo, de investimento e de salário que nós estamos passando. Obrigado.